vídeo há mais de um ano atrás, uma live. Eu vou falar novamente, porque ontem, naquela live emblemática, que veio os haters lá, os fãs do Júlio César perturbar a gente, tava um dado momento muito boa a live, ali vieram os fãzinhos lá, uns 10, 11 haters do dislike, grandes coisas. Eu recebo 10, 11 dislikes, 70, 100 likes, eu tô nem aí pra isso. Mas vamos lá. Naquela live, o Francisco Tenório, que era da IPDA e atualmente está na Igreja Presbiteriana e é advogado e admira muito a IPDA, ele me fez uma pergunta, até tinha respondido, referente ao Johnny Mange. Quem, na minha opinião, eu achava que poderia ser o sucessor do Davi Miranda na IPDA. E eu disse sem medo de errar. Na minha opinião, era o Johnny Mange. Só que o próprio missionário acabou com o Johnny Mange, expulsando ele da IPDA, para colocar os seus filhos no poder, para deixar eles no poder. Porque o Johnny Mange era o herege, pelo fato de ter pregado contra aquilo que a Deus Amor não acha que poderá haver salvação na grande tribulação. O missionário, ele não tinha conhecimento, uma pessoa de quinta série. Como é que ele ia ter conhecimento escatológico? O Johnny Mange, faculdade, um homem de... Não estou aqui para exaltar o Johnny Mange, para colocar ele lá no pedestal. Ele é falho como qualquer um de nós. No entanto, todavia, ele tinha conhecimento. Como eu estava dizendo, tinha terceiro grau, formado em letras. Não era qualquer Zé Ruela aí. E conhecimento vasto em teologia. Então, inventaram uma lá, em 2012, para tirar o rapaz da IPDA, para tirar o jovem da IPDA, o Johnny Mange. Para colocar quem? Provavelmente como sucessor, o Davi Filho, um camarada que fez filho aí a beça para tudo quanto é lado. Então, nesse ministério, o que vale é a família e a porneia. Não vale a santidade, não vale o chamado de Deus, porque só coloca o gênero da família. Como eles viram que Johnny Mange estava crescendo com o público, e para também não perder o público, eles começaram a dar um jeitinho. E eu vou contar os detalhes. Inclusive, tudo que eu vou dizer aqui, eu já falei no outro vídeo, e você encontra no site da Igreja da Fé Apostólica do Johnny Mange, porque ele fez uma resposta àquelas acusações que o Davi Miranda fazia a ele toda hora, todo instante, na Voz da Libertação. A Ireni depois passou a fazer. O Lorival. O Lorival é o mais hipócrita, porque eu me lembro do Lorival dizendo, não dê bola para esse aí que saiu novato, esse jovem aí quer ser mais do que os outros, quer desafiar os outros. Ele que sempre foi defensor dos jovens. Aí contra o jovem Johnny Mange. Na realidade, ele era defensor dos jovens mundano, carnudo, prostituto, e não do jovem santificado. Por isso que eu me identifico com o Johnny Mange, porque eu era também, dentro da IPDA, um jovem santificado e que prezava pelo conhecimento da palavra. O Johnny Mange na IPDA me representava como jovem. Ele que se converteu com 9 anos de idade e está até hoje no Evangelho. Eu me converti com 16 para 17 anos. Então, o jovem santificado dentro dessa IPDA nunca prestou. Era sempre o jovem mundano, carnudo, prostituto. Tanto é que eles colocaram agora o Davizinho. E quem que era o Davizinho? O Davizinho é um homem de Deus? O Johnny Mange nunca colocou uma bermuda, um short. O Davizinho foi visto aí com short. O Johnny Mange nunca namorou escandalosamente. Casou já com a sua esposa, fez tudo certinho dentro daquilo que estava dentro da IPDA. Claro que acho que ele fez depois que ele saiu da igreja. O Davizinho curtiu a vida aí. Casou, penso eu, que nem era virgem. Entendeu? Então você vê a diferença. Mas por que o Davizinho teve espaço? Porque é Miranda, da família. Quer dizer, ele poderia ser qualquer um. Se não tivesse o Miranda, ele poderia ser qualquer um dos de doutrina. Mas se não tivesse o Miranda, ele não ia ser eleito. Mas pelo fato dele ser Miranda, ele pode fazer qualquer coisa que eles colocam. Assim como colocaram o Davi Filho. Agora você pensa, punir o Johnny Mange, queriam excluir o Johnny Mange, por conta que ele... Queriam não, conseguiram, né? Excluíram. Porque ele pregava contra
a questão de não haver salvação na grande tribulação. Isso é mais herético. Aí que eu quero entrar no detalhe, que agora vai ferir os fanáticos. Aliás, eu vou fazer um... Eu vou mudar esse título aí, eu vou colocar: o Johnny Mange pecou mais do que o Davizinho? Por que puniram o Johnny Mange e não puniram o Davizinho? Porque eu fiz um vídeo, por que puniram o Davi filho e não puniram o Davizinho? Ai, qual é a diferença de usar bermuda e o adultério do Davi? Agora eu vou mais fundo. Qual é a diferença de falar que pode haver salvação na grande tribulação do que o short do Davizinho? Do que a vaidade do Davizinho? Hã? Não, vamos lá, vamos colocar nos pingos, os devidos pingos nos i. A IPDA nunca ajudou os jovens santificados. Essa é a grande realidade. Por isso que realmente não tinha como ficar lá dentro. Ela nunca prezou pelos jovens santificados. Talvez no passado, olhe lá. E quem era filho do missionário ou era neto do missionário sempre teve vez. Tá bom? Isso aí não tem. Então, o missionário, ele levou o castigo de Deus. O missionário era para estar vivo. O missionário morreu a partir que ele fez essa injustiça com o Johnny Mange. Morreu porque fez essa injustiça e outras coisas mais. Morreu porque Deus pesa a mão. Não é que é o santo homem de Deus, mas que Deus pesa a mão. Quando o camarada é herege, é enganador. Porque, veja bem, o Davi Miranda pune o Johnny Mange em 2012, fica pregando até 2015 contra a grande tribulação, enquanto a partida ele está deixando o Davi filho lá em adultério, pregando em cima do púlpito. Porque você acha que o Davi filho não estava em conversinha com as rameiras? Com as menininhas? Sempre teve. Sempre teve. Eu conheci o Davi filho na época do MSN, era doido pra caramba, era pior que o mundano. Aquilo ali nunca teve convertido. Nunca foi convertido. Ele só inventava aquela capa de santo para ganhar dinheiro que nem um pai. Eu vou dizer a verdade, eu não estou nem aí. E eu tenho esse direito de dizer isso. Tá certo? O Davi Miranda filho nunca foi convertido a Cristo. Só foi ser pastor porque o pai forçou ele a ser pastor e ele viu uma maneira de ganhar dinheiro. Se ele soubesse trabalhar em outra coisa, ele ia trabalhar em outra coisa. Como não sabe, fica aí com essa lenga. Todo filho missionário. Vamos dizer a verdade, todos eles. Por que a Leia voltou? A Leia poderia estar lá na turma. Voltou porque o pai saiu. Se o pai tivesse ali, ela não ia voltar. Ok? Porque não ia deixar fazer. Enfim, essa família é complicada. Isso eu quero dizer para os fãs aí. Deus vai levantar alguém. Deus vai colocar um líder. Deus não vai colocar líder. Porque o único que na época podia ser o Johnny Mange, eles expulsaram. E a tônica é: todos aqueles que têm condições de ser o sucessor do Davi Miranda, eles vão expulsar. Se não é o Miranda, eles expulsam. Agora, se é o Miranda, eles colocam. Vê a falsa revelação da Ireni Miranda. Deus me revelou que o Davizinho vai ser o líder da igreja. Né? Agora o Johnny Mange era o demônio da igreja. Né? O Bruno G, o demônio da igreja. Né? É isso aí. Essa IPD é essa hipocrisia, meus caros. Eu canso. Eu estou aqui fazendo esse canal de notícias, mas agora estou em questão de comentário. Porque vamos falar a verdade. Essa igreja é do homem. A maioria das igrejas são do homem. Eu só coloco da família. Não importa se você é um prostituto, se você é um mentiroso, enganador, mas se você é da família, você tem voz e vez ali dentro. Então o povo mais do interior, da roça, fica iludido. Deus vai levantar o Emerson Nunes. Deus vai colocar o Milton, que é um aí que eu não conheço. Não acho que estão dizendo que é bom. O Milton, não sei o que, da Almeida, alguma coisa assim. Vão colocar, ou Neves, sei lá, Almeida, eu acho. Vão colocar. Não vão colocar, queridos, não vão colocar. Se colocar é de fachada. Para dizer assim, nós colocamos alguém de fora dentro da diretoria, mas ele é controlado, ele é fantoche. Ele é marionete na mão deles, como é o Roberto Marena, que é o presidente da parte da diretoria executiva, que é o fantoche deles. Que inclusive veio mandar uma ameaça para mim como presidente da igreja.
Ameaça de tirar os vídeos, só que aí a ameaça que ia tirar os vídeos, Deus pesou a mão. Eu não sabia, recentemente aí ele andou contando que quase morreu por conta da Covid. Porque eles acham que a gente é qualquer José Ruela, Deus faz a obra. E vai fazer, eu não vou me gabar, porque o tempo é que dirá. Porque eu sou uma pessoa pecadora, não sou melhor do que ninguém, é verdade. Mas eu não fico defendendo o erro. E eu também não estou sendo fã ou idólatra do Johnny Mancho, longe disso. É só que a gente percebe. O camarada era da doutrina da IPDA, inclusive. Ele era da doutrina bíblica e da doutrina da IPDA. Ele era de santificação, ainda é, né? Mas estou dizendo dentro da IPDA. Ele era isso aí. Nós não temos nenhum escândalo do Johnny Mange dentro da IPDA. Ah, o Johnny Mange andou com uma novinha. Ah, o Johnny Mange roubou da IPDA. Nós não temos nenhum escândalo dele aí. O escândalo dele foi pregar que poderia haver salvação na grande tribulação. Aí o missionário, já acordado lá pela meia-noite, começa a vociferar na rádio. Isso aí é uma heresia, falsa doutrina e tal. Aí como o Johnny Mange disse na refutação dele, agora é falsa doutrina, mas o próprio Davi Miranda em 2000 acabou dizendo que nós já estávamos vivendo na grande tribulação. Então que escatologia bagunçada, louca é essa? Davi Miranda em 2000 na revista disse que nós estávamos passando na grande tribulação, agora em 2012 ou 2013 ele vai dizer que a gente não está passando na grande tribulação. Ou que a grande tribulação já foi. É uma loucura. Né? Quer dizer, quando é para defender o que eles querem, eles dizem uma coisa. E quando, enfim, você entende, para defender o indefensável, eles criam das maiores e mais absurdas justificativas. Muito lamentável. De ordem escatológica, nós não sabemos de nada. Eu falei que o Lorival era hipócrita. Olha, veja bem, o Lorival pregou contra o Johnny Mange. Depois que o Davi Miranda partiu, ele fez uma pregação aí, em 2015 ou 2016, dizendo, irmãos, eu não sei se vai ter ou não grande tribulação. Eu não sei. Como é que lá ele disse que o Johnny Mange estava errado? Aí você pode pensar assim, mas o Lorival mudou de ideia, agora ele viu que estava errado. Eu não sei se era isso. Sabe se lá se não foi uma estratégia para dar um fim no Johnny Mange, para o Johnny Mange não ser o sucessor dentro da IPDA e continuar os Mirandas, tirar o Johnny Mange, que era o mais cotado para isso, segundo o próprio Davi Miranda. Que o Davi Miranda chegou a dizer isso ao Johnny, que ele seria o sucessor, porque ele estava orando para Deus levantar um jovem, que ele não aguentava mais. E um camarada de oração, de santificação e de pregação, igual o missionário que tinha de jovem, era o Johnny Mange. Não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. Essa é a realidade. Aí vai vir um moderninho para dizer, não, aqui é a modernização, aqui. O camarada não ora, só sabe andar viajando por aí, é óculos, enfim. Eu não vou nem falar nada, porque senão eles vão dizer que é perseguição, perseguição à igreja, perseguição ao Davizinho, perseguição não sei o quê. Isso não é perseguição. Isso é comentário. E como Johnny Mange diz que tem um direito de resposta, na Constituição existe o direito de liberdade de expressão, artigo 5º. Até no conhecimento de direito, Johnny Mange sabia o que estava fazendo, deixando de fazer. Então, uma pessoa culta. O Johnny Mange, sim, era uma pessoa culta. E não era para estar em PDA mesmo. Porque na IPDA só incultos. Inclusive dentro da própria diretoria, só tem incautos. Pessoas que não sabem nada de Bíblia, não sabem nada de escatologia. Não tem como um jovem como Johnny Mange ficar mesmo. E outros não é que não sabem, às vezes até sabem, só que eles não querem mudar alguns posicionamentos. Por quê? Vão perder em dinheiro, porque os bem foi ensinado errado. E agora ensinar a verdade para eles dificulta muito. E eles ficam revoltados. Por exemplo, muitos não sabem, mas foi o Johnny Mange que começou a tirar aquela safadeza que o Sérgio Sora colocou na IPDA com o aval do Davi Miranda, de teologia da prosperidade. Como chá de voto, como utilizar, o que mais? Aqueles amuletos de fé para vender. O crachazinho aqui do milagre. A caixinha aqui do poder. Aquelas coisas todas.
Foi ele que ajudou a acabar com esse voto revelado, oferta revelada, acabar com essa questão da água ungida. O Davi Miranda, ele era tão hipócrita. Eu não gosto de falar, mas tem que falar. O Davi Miranda, ele era assim, ele gostava muito de falar dos outros. Agora, se falasse contra ele alguma coisa, ele não admitia o erro dele. Ele nunca admitiu o erro dele. O Johnny Mancho começou, eu me lembro isso aí claramente, eu estava fora de PDA, estava acompanhando. O Johnny Mancho começou a falar sobre a idolatria à água, que muitos chegavam e colocavam um copo d'água em cima do rádio para orar, que era chamada água ungida. E o Johnny Mancho começou a pregar que aquilo ali é uma idolatria à água, porque a verdadeira água é o Espírito Santo. A verdadeira água é o Espírito Santo. Tu não precisa de uma água. Se quer levantar água para apresentar para Deus abençoar, tudo bem, mas não você vai ter fé na água para que a água cure. Ok? Uma coisa é você abençoar a tua comida, abençoar a sua água. Outra coisa é acreditar que a comida e a água vão te curar de alguma enfermidade. E não Deus. Então, o Davi Miranda fez uma pregação. Porque muitos andam aí dizendo que no passado eu mandava o povo colocar um copo d'água no rádio para orar, para receber a bênção, que seria a água ungida. Eu nunca fiz isso. Meu Deus, que mentira. Como que nunca fez isso? Pega os áudios antigos aí da IPDA, da década de 80, da década de 90, pessoas relatando testemunho. Eu fiz o que o servo de Deus fez. Eu coloquei um copo em cima do rádio e na oração dele eu tomei água e fui curada. Água ungida. Na minha época, na década de 90, eu digo a minha época porque a minha família levava eu para essa igreja quando eu era criança, tinha isso ainda. Vamos colocar um copo d'água aqui na oração do missionário e vai ser curado, vai ser abençoado. As águas em cima do púlpito, eu colocava lá para orar. Entendeu? Então, quer dizer, ele estava desmentindo. Eu nunca fiz isso, será que nunca fez? Se tinha relatos de pessoas dizendo que eu fui curada porque na oração para a água ungida do missionário eu tomei água ungida e fui curado. Então, para você ver como é que é a coisa. Do mesmo modo, se dissesse para o Davi Miranda, tu defende muito teus filhos. Ele ia dizer, não, eu não defendo não. Tá, mas como é que tu não defende se tu nunca puniu a tua filha com cabelo branco? Segundo o regulamento que tu criou, era pecado. Não, ela não tem cabelo branco. Ele ia negar. Ele é defensor demais dos filhos. E assim ele acabou com o próprio ministério dele e com a própria vida do Johnny Mancho. A realidade tem que ser dita. Tá? E até hoje os fãs do Davi Miranda chegam a dizer, não, ele não defende os filhos, nunca defendeu. Meu Deus do céu. Só para quem é cego que nunca defendeu. Sempre defendeu. Tanto é que o Johnny Mancho, quando ele abriu a igreja dele, eu vi que ele fez uma mensagem, e deve ter aí no YouTube, ele estava um pouco incomodado. E aí ele fala assim, Deus abençoa essa obra, não sei o quê, porque essa obra não é do homem, não é do homem que defende filho adúltero. Ele fala, porque ele sabia de tudo. Sabe por que os filhos do Davi Miranda não queriam o Johnny Mancho na IPDA? Porque o Johnny Mancho cansou de pregar o pecado da Débora em cima do púlpito, de mulher pintando cabelo e cortando cabelo. Cansou de pregar contra irmão que usa bermuda. O Davi filho usava bermuda e estava em adultério. Ele cansou de pregar para os próprios filhos do missionário. Aí ficaram incomodados. Esse aqui não dá. Vamos ter que tirar ele daqui. E aí induziram o Davi Miranda ao erro, porque o Davi Miranda era um defensor dos filhos. Foi isso que ocorreu. E o povo não enxerga. Davi Miranda, num dado momento, ele estava que nem Eli. Deixava os filhos pintar e bordar. E o que aconteceu com ele? Caiu da cadeira abaixo e morreu. Foi isso que aconteceu com ele. A justiça de Deus é para todos. Não brinque com o nome de Deus. Ele dando falsa profecia aí, que o mundo ia acabar em 2015, que quem não desse o dízimo ia para o inferno, que quem saísse da IPDA ia para o inferno, que quem não desse o dízimo ia ser amaldiçoado. Coloca que ele deu essa profecia de janeiro, morreu em fevereiro de 2015. Ai, meu pai. E até hoje tem gente que acredita naquela profecia como se fosse algo assim sublime. Não entende nem o contexto, não consegue nem interpretar o que está sendo dito. Ali só está ameaçando o povo para dar dízimo. Nada daquilo tem a ver com os acontecimentos futuros. Como muitos chegaram a dizer, o Davi Miranda profetizou que ia vir a pandemia. Aonde que ele profetizou que ia vir a pandemia? Naquele áudio não tem nada ali. Deixa de ser besta, idólatra. Deixa de ser besta, idólatra. Vai seguir a Jesus Cristo.
Davi Miranda era um homem falho como qualquer um outro. E nós estamos falando aí das falhas dele. Ah, era santo. Santo em que sentido que era santo? Tu vivia com ele? Tu andava com ele? E só pelo que ele falava, a gente já pegava as coisas. E eu ouvi ele defendendo a Débora, por exemplo, no culto. É, porque estão aí criticando a minha filha, mandando fax para cá. Estão com inveja. Porque Deus dotou ela com dons para administrar a igreja. É uma bênção. Eu ainda vou encontrar esse áudio aí. Eu vou encontrar esse áudio e eu vou colocar no canal. Para esfregar na cara dos fãs que ele defendia os filhos. Já fiz alguns aí, já coloquei alguns vídeos, áudios antigos, mas não adianta, não adianta. Não adianta. Então quer dizer assim, a grande realidade, não sei no início da obra, eu não posso julgar no início da obra porque eu não desconheço muita coisa, mas da década de 90 e anos 2000 eu posso falar da IPDA. E no final aí da carreira do missionário, ele estava totalmente errado, totalmente perdido. Eu já não sabia nem o que ele fazia ou falava. Tudo para defender os filhos. Tá sem imagem porque eu não quero aparecer com a imagem. Fazer que nem o Johnny Manjo. O Johnny Manjo prega lá, não aparece a imagem dele. Na realidade, o Johnny Manjo segue o que o missionário na época fazia. Pregava sem mostrar a imagem. Só o áudio. É muito mais suficiente o áudio. Referente a orações é que Deus abençoe e cura suas enfermidades em nome de Jesus e solução de problemas. Que resolve em nome de Jesus. Amém. Vou dar aqui um conselho sem ofensa. Eu oro por todos, obviamente. Não estou fazendo mais campanha de oração aqui nesse canal, porque nesse canal de notícias e comentários tem aquele outro lá, o pregador, lá eu estou postando algumas orações que estavam aqui lá, tá? Mas uma dica que eu digo assim, ó, você pode pedir, não é pecado você pedir alguém para orar, mas não fique nessa só pedir alguém para orar. Tenha fé e ore você a Deus também, para que Deus resolva os seus problemas. Porque imagine se eu fosse pedir para todo mundo para Deus orar por mim. Eu estava perdido, eu uso a minha fé para orar, mesmo não sabendo muitas coisas a ser feitas na oração, ou não sabendo como convém orar direito, mas a gente ora. Ok, meus caros? Então, referente ao Johnny Manjo, a realidade é essa. Era ele para ser o sucessor do Davi Miranda. Pode ter gente igual ao Johnny Manjo, ou até melhor que o Johnny Manjo na IPDA, mas eles nunca vão colocar ninguém que não seja dos Mirandas no poder. Morre a Ereni, quem vai suceder vai ser a Débora Miranda, que já é a vice-presidente da IPDA. Morre a Débora Miranda, se o Lorival estiver vivo, vai para o Lorival. Morre o Lorival, a Débora Miranda, eles vão colocar ou os netos, pode ser o Davizinho, ou sabe-se lá até a Leia. Então é assim, é um do membro da família, neto, ou então é assim, não tem como mudar. E depois pela lei jurídica, confere isso a eles a fazer essas coisas aí, a não ser que mude a legislação para que eles façam de outra forma. Então, por isso que eu já disse várias vezes aqui, pare de estar brigando, não sei o que, olha, fique com Jesus e pronto. Que é mundano, mas isso, pois é. Vocês acham que com isso vocês vão conseguir alguma coisa? Não vão conseguir. Eu vou orar a Deus para Deus castigar. É só se morrer todos os Miranda. O castigo, né? Morre todos os Miranda, daí aí vão ter que escolher outra pessoa. Porque morreu todos os Miranda. Aí vai ter que morrer, olha bem, todos os filhos do missionário, todos os netos dele e bisnetos, porque agora tem bisneto. Se morre os netos, vai os bisnetos. Você entende a coisa, a complexidade da coisa? Então não adianta. Porque se o Davi Miranda colocasse o Johnny Manjo como sucessor, ele estaria fazendo a coisa certa, ele poderia ficar tranquilo que a doutrina ia permanecer. Na realidade, o Davi Miranda ficava pregando aquela coisa de doutrina permanecer. Mas eu me recordo que isso era na época de 2006, 2008, 2009. Não era coisa agora muito recente, não, tá? E se realmente ele quisesse que a doutrina permanecesse, ele ia colocar alguém do nível dele, que era o Johnny Manjo na IPDA, ou ele ia perdoar o Johnny Manjo e deixar ele na IPDA, tá? Porque ele foi ressentimento, ou, enfim. Aí ele quis deixar assim, a torta de direito, morreu achando que nunca ia morrer, que ele achava que ia ser arrebatado, e pronto. Tantos outros, né?
Odair Gomes, tantos outros aí por aí. Mas só que o Odair Gomes não era que nem o Johnny Mancho, tá? Eu vou dizer. O Odair Gomes é só de mensagem assim, muito. Nem sempre doutrinária. Pega uma vez ou outra. Agora o Johnny Mancho era a cópia do missionário, só doutrina bíblica. A gente não via ele pregar uma mensagem de prosperidade, de riqueza, era só aquilo lá que o Davi Miranda pregava. E com sabedoria, era uma espécie de Davi Miranda melhorado. Sim, é nepotismo. Pois é, mas a lei do nepotismo acontece aonde? Na esfera pública. Se eu for prefeito, eu não posso nomear um parente meu a algum cargo. Que daí vai configurar nepotismo. Ou se eu for vereador. Na política isso funciona, mas para a igreja não tem isso. Porque a igreja, vocês sabem, muitos de vocês não sabem, a igreja ela é privada. Ela é pública e privada ao mesmo tempo. Ela é uma entidade religiosa, mas ela é privada. O Estado não pode interferir na igreja. Diferente do público, que o Estado pode interferir. Porque é público. Então, na esfera pública tem a lei contra o nepotismo. Mas para a igreja não tem. É liberado. Então por isso que eles fazem. Olha, meu caro, essa desculpinha aí, vamos orar para os outros que estão em pecado, não sei o que, não sei o que. Isso não procede. Existe a oração e existe a exortação. Tem situação que se resolve através da exortação e tem situação que se resolve através da oração. Ok? É isto. Agora, não queira você achar que tudo se resolve através da oração, quando se deve fazer a exortação. E vice-versa. Não queira você achar que é tudo a exortação se não tiver oração. Agora vai dizer que Jesus me ama porque eu vou lá para IPDA. Eu estou desviado agora, né? É a concepção. Jesus disse antes de orar, vigiar. O que adianta orar se não vigia? E o vigiar é exortar. É viver em vigilância. Não adianta orar. Se eu estiver em pecado, Deus não ouve a minha oração. Porque está escrito lá em Isaías que os ouvidos de Deus não estão agravados, fechados, e nem as mãos encolhidas, para que não possa abençoar. Mas os pecados nos fazem perder a bênção de Deus e Deus não ouve a nossa oração. Então quer dizer, o que adianta eu estar orando se eu estou em pecado? Não adianta. O que adianta orar para alguém que está em pecado? Porque a Bíblia diz, não olhe para aquele que pecou para a morte. A Bíblia diz isso. Não é para orar. E os crentes não sabem disso aí. Fico nessa questão religiosa. Não, tem que orar. Não, a Bíblia diz, quer que eu leia um versículo que diz isso? Que tem gente que pecou para a morte e esse não deve orar? Vamos ler o versículo. Não vamos dizer que é heresia minha. Rosa. Em João, 1 João 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leve à morte, aí sim ore, e Deus dará vida ao que pecou. Reafirmo, ou refiro-me, aqueles cujo pecado não leva à morte. Agora, há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por isso. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Ok? É o que está dizendo aí o texto. Entendeu? Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por isso. Então, muitos às vezes ficam aí falando: ah, irmão, qual é uma igreja boa? Você quer que uma igreja boa, uma cópia? Não vou fazer propaganda, mas é a realidade. Quer fazer uma igreja boa, uma cópia? IPDA, vai para a igreja do Johnny Mancho. E tem mais doutrina que a própria IPDA. Porque a igreja do Johnny Mancho, ela não permite nem imagem no YouTube. É só áudio. Uma vez ou outra tem imagem lá. E a oração, pregação, vai para a igreja dele. Nem a IPDA renovada é tão da doutrina do Davi Miranda que se tinha, ou da IPDA do passado, que a do Johnny Mancho. Muitos dizem aí que não segue a um homem, mas segue a Bíblia, mas muitos chegam a seguir o homem. Não, o pecado de morte não é blasfêmia. Primeiramente, é morte e sentido.
Existe morte física, morte espiritual. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo não quer dizer que ela vai morrer, ela só não vai ter salvação. Não vai morrer fisicamente. O pecado da blasfema do Espírito Santo, que muitos ficam aí falando, erroneamente apontando, o irmão falou do irmão lá, já blasfemou. Não tem nada a ver com isso aí. A religião só ensina coisa errada. Se você analisar o contexto que Jesus falou, o pecado da blasfêmia é não aceitar Jesus Cristo, dizer que Jesus Cristo não é o Filho de Deus. Por exemplo, os judeus estão cometendo pecado de blasfêmia, muitos deles. Há quem diga que será uma outra saída. Mas o que Jesus estava falando ali aos fariseus, inclusive, não era para a igreja, que havia pecados que seriam perdoados, mas um não seria, que seria a blasfêmia. E a blasfêmia era acreditar que Jesus não era filho de Deus ou acreditar que Jesus era um adepto do satanismo ou um filho do diabo, ou estava sendo usado pelo diabo. Essa é a blasfêmia. E todo aquele que xinga o nome de Jesus, que diz que Jesus não é o Filho de Deus, pode estar pecando com a blasfêmia do Espírito Santo. Esse é o contexto. Pois é, o que é o amor, né? O dom do amor não folga com a injustiça, mas com a verdade, é falar a verdade. O amor verdadeiro é falar a verdade. Por isso que eu prefiro falar a verdade. Aliás, eu ia até fazer um quadro aí falando a verdade, mas resolvi falar sobre isso aí do contexto de Johnny Manche. Tá? O Johnny Manche pode aí, eu creio que não, mas se um dia vacilar, cair, não importa. Eu estou comentando na época que ele era da IPDA, e na minha opinião ele era cotado para ser um sucessor. Olha, eu vou até ser franco com vocês. Se o Johnny Manche fosse presidente da IPDA, capaz de eu até ter voltado, talvez até eu voltaria para a IPDA. Porque eu acompanhava o Johnny Manche, eu estava fora da IPDA, e eu gostava muito dos estudos dele. Muito esclarecedores. Eu sempre fui uma pessoa de ficar atento a conhecimento. E também a palavra, obviamente. Sim, o amor é sofredor, é benigno, mas não folga com a injustiça. Não quer dizer que eu tenha que sofrer com a mentira, não. Eu tenho que ser contra a mentira. O sofredor não é sofrer com mentira, é sofrer com a verdade. Por exemplo, eu sou... Não é que eu queira me gabar. É um exemplo. Tem gente que sofre muito mais que eu, obviamente. Mas eu sofro aqui por falar a verdade. Vê ontem. Ontem eu fiz uma live aqui no canal, colocando assim, perguntas e respostas. Pode perguntar. Só veio... Não vou dizer que só veio. Veio uns 10, 11 fãs do Júlio César. Veio uns 10, 11 fãs do Júlio César, porque eu falei do vídeo lá que ele tá com a barba e que ele tá lá bebendo cerveja sem álcool. E depois eu fui entender isso aí, porque o YouTube me mostrou que eles estavam lá naquele vídeo e vieram para minha live. Aí vieram para minha live só para atrapalhar, para estar defendendo um camarada daquele que é todo perturbado, que nunca teve santidade na vida dele. A santidade é uma marca que ele criou, uma capa, para ganhar dinheiro. Como eu falei do Davi Filho, que nunca foi santo, o Júlio César é outro. O Júlio César não tem nada como o Johnny Manche tem. Não tem nada. Não tem conhecimento. Não é um servo temente a Deus. Não é uma pessoa de doutrina. Ele usou a doutrina para ganhar dinheiro. Como em dado momento, o Davi Miranda também fez isso. Agora você vê o testemunho do Johnny Manche. Está lá casado, tem um filho, a esposa trabalhando na doutrina, arranjou uma mulher doutrinada, tá? Tá lá só uma benção. Ok? Isso aí que é testemunho. E vai ver o canal do Johnny Manche. O canal do Johnny Manche, coitado, tá lá com 7 mil inscritos. Por que o canal do Johnny Manche não tem 1 milhão de inscritos? Como esse Júlio César tem? Porque o Johnny Manche, ele fala a verdade. Ele não fala mentira. Por isso que as pessoas não vão atrás. É que nem eu. Então, estava falando aí sobre sofrer. Quem fala a verdade sofre. Sofre perseguição, sofre
calúnia, sofre injúria, sofre de várias formas. Porque o povo gosta da mentira. A Bíblia mesmo diz que poucos vão pela porta estreita. E agora? Não, a porta estreita e larga é a mesma coisa. Poucos vão para a porta estreita, apertada. Muitos vão para a porta larga. E a porta larga é mentira. É fazer aquilo que o diabo quer e gosta. Sim, tá cheio de gente que prega e não vive. Não, enquanto tiver esse fã aí de dizer assim, irmão, você tem que orar, você está falando mal. Eu já expliquei aqui no canal o que é falar mal, né? Falar mal é você chegar aqui na minha live e dizer, você é um falso profeta, como vieram ontem aqueles haters. Nunca vi profecia aí. Sou um falso profeta, nunca comi dinheiro das ovelhas do Senhor. Porque maldito é o pastor que vive da lã e da gordura das ovelhas. Mas eu sou falso profeta, caluniado, isso aí. Isso aí é falar mal. Por que vocês não mandam esses camaradas orar? Em vez de estar me xingando com mentira, né? Sim, quem fala a verdade sofre, é taxado de fofoqueiro, é taxado de endemoniado, é taxado de falso profeta. Eu já fui taxado disso, que eu às vezes sou taxado aí no YouTube, dentro da própria IPDA. Porque, querendo ou não, quando eu estava dentro da IPDA, eu era que nem um Johnny Mange, como jovem. Não me envolvi com jovem, só queria santidade, oração, ia para vigília, monte, pregação da palavra. Eu era uma pessoa destacada. E o diabo já queria naquela época me dar o rapa. Porque veio uma mulher lá utilizada pelo diabo, dizendo que eu tinha chamado ela de prostituta. Só porque eu não quis ir para o monte orar com ela. Olha se tem cabimento. Eu sozinho orar no monte com outra mulher, sendo que eu era solteiro. E ela também era. Só que ela andava com um monte de jovens. E o regulamento da IPDA dizia que não podia. Eu nem chamei de pombagira, nada. Eu só disse, não, o regulamento não permite. Se for o presbítero com a mulher dele, nós vamos. Mas nós dois, ou eu e outro irmão e a irmã, não vamos. Entendeu? Sempre foi assim. Olha aqui o que o Ademir disse uma coisa. Quem ganha dinheiro trabalha. Negativo. Quem ganha dinheiro às vezes não trabalha. Existe a sinecura, falso trabalho. Existe o trabalho desonesto. Se eu for um traficante de drogas, eu ganho dinheiro. Estou trabalhando, de uma maneira ilícita. Se eu for um ladrão, eu tenho dinheiro. Mas é ilícito. Aqui na cidade, recentemente, a polícia acabou matando 2 ladrões de banco. Andavam roubando relojaria, né? De joias, de relógios e joias, roubando e tinha uma vida dos deuses. Viajando para todo quanto é lugar, vivendo em lanchas, né, caríssimas no mar, andando com relógio de ouro, ok? Menquer levou um tapa na cara, verdade, mas só que o que aconteceu com Acabe, né? E o que aconteceu com os outros? Outra coisa, o que a pessoa está falando aqui, deixa eu ver. Eu nunca vi tanta gente vir com perfil aqui fake, né? Vem com perfil de homem e é mulher, vem perfil de mulher é homem. Vocês não tem coragem de colocar aí no perfil o nome de vocês correto? Ou perfil? É brincadeira, né? Isso aí é mentira, você sabia disso? Deus não sagrado é mentira, não. Perfil fake é mentira. Ontem, por exemplo, vieram 11 perfis fakes aqui no meu canal. Perfil fake do Bolsonaro. São todos crentes rebeldes. Servidores do Deus da mentira. Tome cuidado. Sim, o povo gosta de ser enganado. Eu quero ver uma coisa assim. Eu sei que o canal paga quando tem muito inscrito. Fala de Jesus. Eu sei que o canal paga quando tem muito inscrito. Eu tenho muito inscrito? Primeiro ponto. Segundo ponto. Quem tem muito inscrito é a IPDA. A IPDA tem 200 mil inscritos. E o Johnny Mange, a igreja dele tem 7 mil. A luta, né? O Júlio César, o falso profeta, tem 1 milhão de inscritos. O Johnny Mange tem 7 mil. Entre PDA, Júlio César e Johnny Mange, eu prefiro Johnny Mange. Que faz campanha de oração lá. Mas vai ver se esse povo está lá. Orando com ele.
Porque são hipócritas. Quando a gente está falando a verdade, eles dizem, vai orar. Mas eles não oram, nem para eles. Não aparecem nas campanhas de oração. Nem na do Johnny Manjo, nem nas minhas que eu já fiz aqui no canal. É assim, né? Só Deus para ter misericórdia. Sabonete é pecado. Fico fedido, não jogo futebol, né? Bola de diabo. Mas o Neto jogava. Sobre essa questão de sabonete ser pecado, Helena Dura, né? Isso aí era aqueles crentes lá extremistas da roça. Nunca foi pecado. No regulamento interno que eu saiba, nunca foi pecado. Aí eu ia dizer uma palavra, mas aquela sujeitinha lá que virou lésbica, que era pastora, começou a dizer que não podia sabonete, desodorante. Aquilo ali é uma mentira. Claro que não podia ser talvez lá para a roça, mas não era do regulamento. Não jogar futebol, tudo bem. Jogar bola, a criança podia ter 7 anos. O futebol é do diabo, inclusive. Inclusive o Davi Miranda levava o Neto para jogar na Portuguesa, né? Isso um pastor contou para mim. Pastor que não saía lá da diretoria. Assim, não usa TV. Por exemplo, eu vou colocar em um vídeo em breve, comprovando que a Leia disse que é pecado ver televisão. Mas será que eles não vê? Fernando Alves disse que tem que vir para cá, a igreja do pastor Johnny Manjo, sou aqui de São Gonçalo. Pois é, fale com ele lá, no canal dele lá, né? Eu não sei em que igreja. Eu sei que aqui na cidade onde eu nasci, em Santa Catarina, em Tijucas, tem. Inclusive o pastor que pastoreava a IPDA de Tijuca foi peguei do Johnny Manjo, ser pastor por lá. Eu conheço ele, o Zé Carlos. Pode procurar aí. O Johnny Manjo até colocou um áudio do Zé Carlos, do presbítero Zé Carlos. Eu conheci o presbítero Zé Carlos na IPDA, pregava, revelava e tudo. Sim, Jesus ficou cheiroso, o melhor perfume, né? Que era aquele unguento, né? Que o Judas ficou incomodado. Foi esparramado sobre ele. Se ali é uma mulher. Querida, eu vou dizer uma coisa para ti. O fato de falar a verdade, aonde que é inveja? Inveja do que? Eu não invejo nada desse povo. O que você... Eu não sei com o que vocês pensam na cabeça, que aquele que critica uma coisa que está errada é porque tem inveja. Inveja do que, meu Deus do céu? Inveja de uma herança maldita? Inveja de erros? Não. O que se tem é revolta, indignação, que a Bíblia diz que a gente pode ter. Irai-vos, mas não pecai-vos. Por conta das heresias, dos enganos. Por exemplo, o Davi Miranda dizia que a gente não poderia ajuntar tesouros na terra, mas ele ajuntou. E quando morreu, teve aí vazado todo o dinheiro dele. E quando eu subi pela primeira vez, eu fiquei assim, quando eu vi o vídeo, que saiu em 2015, na época, eu fiquei, putz, tudo. Como que eu estava enganado, né? Eu ainda pensei que ele era o mais pobrezinho de todos os pastores aí do mundo evangélico. O Biel era até o mais rico. Sim, Alexandre Maciel, sim, abriu uma igreja recentemente. Faz um tempo, claro. Acho que ele está em Curitiba, não é? Então a realidade é essa aí, meus caros. Perdeu um grande sucessor, um grande líder, uma pessoa instruída, para colocar essa gente aí toda moderninha, tá? Que era aqueles jovens que não eram de santificação, de oração na minha época, na época do Johnny Manjo. Então quer dizer, o que adiantou a luta dos conservadores? Eles perderam para essa gente aí novinha da carne. Não, porque tem que dizer, ai irmão, tem compaixão.
Irmão, tem que orar. Se não exortar esses jovens, vão continuar mudando até a morte deles. A morte deles, se não disciplinar, não fazer nada. Entendeu? Porque, enfim. E até eles podem existir, não tem problema. Eles podem ter verido daquilo. Agora só não vão colocar eles como líder. Como, por exemplo, a Igreja Católica, ela não coloca qualquer Zé Ruela para ser líder, para ser Papa. Tem que ter 70 anos, passa lá por uma avaliação, por uma sabatina. O Papa tem que ser culto. O Papa tem que ser defensor dos dogmas da Católica. Imagina se vocês colocam lá um liberal para ser contra eles. Você vê um exemplo da Igreja Católica e outras igrejas por aí. E a Igreja Católica não é de família, né? Por enquanto. O que é aceitar Jesus, ô fanática? Aí começa a vir uns fãs. Eita, esse homem deve ser santo. Eu sou santo mesmo. Olha, eu vou dizer uma coisa. A minha avó era mais santa que o Davi Miranda, que era da IPDA. O meu avô era mais santo que o Davi Miranda, que nem da Católica e nem da IPDA era. E muitos da minha família são mais santos que os filhos do Davi Miranda. Uma época tinha uma crucificação para alguns tios meus, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Tive uma tia que ela morreu, só que ela se arrependeu de uma coisa errada que ela fez. E aí a Leia fez o que ela fez 1000 vezes pior. 1000 vezes pior. E no caso da minha tia, ela foi traída. Então a minha tia foi traída e ela traiu. Aí a Leia traiu 3 vezes. Mas é a santa. O povo cultua essa Leia. A Leia é pior que a minha tia Nazaré, com toda certeza. Claro que quem salva é Jesus Cristo. Quem perdoa os pecados. Agora que o cara no peso da balança, a minha tia, por exemplo, que foi muito crucificada da minha família, principalmente os outros da IPDA, inclusive aquele presbítero que tem um filho homossexual, foi muito crucificada. Um dia eu tive pena dela, porque eu também estava naquela ideia. Eu disse, tu estás sofrendo aí com esse câncer, é porque tu pecou. Aí ela diz assim, pode até ser. Só que teve gente que fez coisa pior que eu e está vivo. E é verdade. Porque eu consigo enxergar o lado humano das pessoas. Cheia de falhas. Mas isso que ela me falou me feriu, até chorei. E pensa, não é verdade, ela está certa. Coitada. Mas mesmo assim pagou por aquelas coisas erradas que ela fez. Eu quero ver, aliás, essa Leia aí. A Leia fez 3 vezes pior que a minha tia. E é tida como uma santa na IPDA. Eu não consigo só porque tem poder, fama e dinheiro. Olha, me dá nojo, sabe? Agora, eu sou santo mesmo, entendeu? Eu sou santo, por isso que eu critico. Por que eu sou santo? Porque eu não sou hipócrita. Eu nunca preguei uma coisa que eu não vivi. Quando eu estava dentro da IPDA, aquilo que eu pregava na IPDA, eu vivia. Hoje em dia, o que eu prego, eu vivo. Já mudei muito na crença daqueles dogmas ipedianos, como Barba, por exemplo. A gente vai aprendendo, vai entendendo melhor. Mas eu sempre fui com essa. Eu vou pregar aquilo que eu vivo. Diferente desses aí. Vocês são tão fãs dos ídolos. O que é aceitar Jesus para ti? É aceitar o Davi Miranda? Jesus é o Davi Miranda? É aceitar a placa da denominação? Jesus é a placa da denominação? Ah, querida, vai orar, vai ler Bíblia, sei lá, vai fazer qualquer outra coisa, parar de ser fã de igreja. Olha, vai cuidar da tua vida, sei lá, vai fazer qualquer coisa que a gente está comentando aqui, coisa espiritual. Vamos falando uma coisa que tu nem conhece. Bobear, não tem nenhum ano de crente, ou se tem, não sabe nem o que está fazendo. Ou aqueles idiotas úteis, que só serve para aplaudir qualquer coisa. O fã é assim, o pastor está em adultério, vamos orar para o pastor em adultério, porque ele é uma benção. O pastor está na casa da luz vermelha, vamos aplaudir, porque ele é uma benção. Agora, o irmãozinho nunca foi para adultério, o irmãozinho nunca foi para a casa da luz vermelha. Só porque ele disse que o pastor estava em adultério, ele não presta, ele é endemoniado, e vamos orar para que Deus venha pesar a mão sobre ele. É assim que esses crentes fazem. Crente macumbeiro aí. E Deus não ouve nada desses crentes macumbeiros aí, não. Pois pode ser, Helena, você que está dizendo, né? O que eu sinto é que Davi Miranda sentia inveja e temor da congregação sair dos Mirandas, do Johnny, sendo que não deixou nenhum sucessor estranho. É claro,
Eu acho que sim, entendeu? Ele não queria perder aquela empresa de família, né? Porque é uma empresa de família, apostou numa empresa. Fez agora. Aí por isso que não colocou o manjo. Tentou colocar os filhos lá para ser que nem ele, mas os filhos eram hipócritas, porque não vivia o que ele vivia, mas aí tampava os erros dos filhos. Enfim, é muito erro para pouca vida. Aceita Jesus, né? Aceita Jesus. Eu aceitei Jesus, o Jesus da Bíblia. Você aceitou o Jesus Davi Miranda. Aí eu não posso fazer nada. Só te bloquear aqui, ó. Bloqueada com sucesso. Ô glória, aleluia. Só benção aqui, ó. Bloqueada com sucesso. Bloqueio com sucesso de fã do Jesus Davi Miranda. Aí, o Jesus que nós servimos aqui, ou que todos devem servir aqui, é o Jesus que está na Bíblia, Filho de Deus, o Salvador, aquele que tem a filha mais linda e mais bela, que quem crer nele vai ter ela, e é a eternidade, o Pai da eternidade. É esse Jesus, e mais nada. E como eu temo esse Jesus? Sou pecador, não sou melhor do que ninguém, mas se eu não temesse esse Jesus, eu estava em cima de púlpito pregando mentira, enganando, revelando da minha carne, ganhando dinheiro. Ih, meu Deus do céu. Se eu não tivesse um pouquinho de temor na minha vida, eu já tinha feito coisa que até Deus duvida. Segundo casamento, ser viúva é pecado. Olha, eu vou ser sincero, eu acreditava que era pecado. Mas eu acabei estudando muito sobre isso aí, principalmente das igrejas presbiterianas e outras igrejas por aí. Hoje eu já penso diferente, mas respeito quem acha que é pecado. Tá? Eu não gosto de criar confusão com isso aí, porque quem vai julgar no final vai ser Deus. Eu entendo que se a pessoa que foi traída e tem desejo para casar, para ter uma mulher e não tem, ela pode casar. Porque se ela vai para uma casa da prostituição por conta daquilo, porque não tem uma mulher, ou se fica se masturbando porque não tem uma mulher, não vale casar. É um pecado a menos. É menos mal. Entendeu? E quem vai julgar no fundo é Deus e pronto. Mas aí aqueles lá mais extremistas vão dizer, não, é pecado, é pecado, é pecado. O Johnny Manji diz que é pecado, por exemplo, não tem segundo casamento. Ele segue lá aquilo que o Davi Miranda pregava. Ok. Só que eu penso diferente. Eu penso diferente hoje em dia. É como eu disse, citando a minha tia. Eu crucificava a minha própria tia. Ah, porque você fez isso, porque você está castigando. Tá? Mas aí eu comecei a entender o outro lado. E aí eu penso que Deus também é humano. Não que Deus é humano para defender o nosso pecado ou erro, mas para nos compreender. E para entender que às vezes a gente se mete em algumas coisas sem ter culpa. Ou na nossa ignorância a gente comete erros. O problema não é cometer erros, é persistir no erro. Por exemplo, na minha ignorância eu era um linha dura, ou era um fanático da IPDA, do Davi Miranda. Fiz muita treta por conta daquele regulamento interno dentro da IPDA. E hoje eu digo que aquilo nada valeu para mim. Não ganhei nada, não ganhava nem um centavo da IPDA, não valeu nada. Então eu mudei de opinião, mudei para melhor. Deus perdoou o meu tempo da ignorância e da arrogância, entendeu? Então é isso aí. O povo, eu vou dizer uma coisa para vocês, e para encerrar, porque já deu uma hora e pouco de live, né? Eu me extenso, eu começo a falar, não paro mais, né? Mas assim, um povo, enquanto que não entender que é a Bíblia que salva, que é a palavra que é Jesus, vai ficar complicado, vai ficar preso à instituição religiosa. A gente está falando aqui, ó, sem desmerecer ninguém, sem atacar coisa, de algo que sucedeu na instituição que prova que ela é falha. Por quê? Vamos lá. Se pregava tanto doutrina. Aí tem um homem doutrinado ali. Mas porque o homem não é da família, ele não coloca. A família nunca foi doutrinada, sempre descumpriu o regulamento interno. Por que não colocaram o homem que era doutrinado, ou um outro que fosse doutrinado, ou Humberto Ramos, que era bastante também rígido, que nem o Davi Miranda? Por que não colocaram? Não colocaram porque não é da família, não é da empresa familiar, então vamos tirar. Então tem lógica você ficar brigando com essa tolice. Davi Miranda queria passar ela para os seus filhos, a igreja, não era para ninguém outro, de fora não. Aí fica nessa lenga-lenga toda. Tá aí a prova, por que não colocou o Johnny Manji? Ah, o Johnny Manji é herege. Agora entra a heresia do Johnny Manji, porque disse que a salvação na grande tribulação pode existir,
e o adultério do Davi Filho, qual é o pior? Entre a heresia, entre aspas, do Johnny Mange e o choque do Davizinho em Israel, e a curtição do Davizinho aí com essas igrejas, igreja preta e outras igrejas classificadas por eles como mundana, qual que é o pior? Olha o raciocínio. Na realidade, o Davi Miranda está sendo envergonhado, depois que morreu. O povo está vendo e Deus está permitindo o povo enxergar como o Davi Miranda era errado. Eu não vou julgar a salvação dele, porque é Deus que julga. Mas essa é a realidade. Ok? Vou encerrando por aqui. Lembrando que isso que eu estou falando aí tem base naquilo que o Johnny Mange falou no site da igreja dele, que ele deu a resposta porque que ele saiu da IPDA, o que ocorreu. Ok? E estou falando que se a IPDA realmente, diretoria, eles prezassem por doutrina, como eles falam, como a Ereni falava aí, a doutrina não mudou, a doutrina não mudará. A doutrina já mudou há muito tempo. Só que a Ereni vinha com aquela mentira para enganar o gado. Como o Johnny Mange disse também, que eles pegaram uma mentira sobre ele, dizendo que ele já tinha voltado em comunhão, que estava pregando, e ele não tinha voltado coisa nenhuma, para o povo acreditar que ele estava lá para não parar de dar dízimo, porque querendo ou não, o Johnny Mange era um arrecadador de dízimo e de oferta, porque ele pregava aquilo que o povo queria. E vivia, claro. Nada contra. E foi isso que sucedeu. Só não enxerga quem não quer, meus caros. Essa é a realidade. Sinto muito lhe dizer, essa é a realidade. Então a dica é o seguinte: quer continuar? Então fique sem falar nada. Ou senão vá para outras igrejas. Ou uma igreja como a do Johnny Mange. Outra coisa. Você acha que alguém vai ser colocado na diretoria ou na presidência que não seja da família Miranda? Você está errado. Tá? Você está errado. Porque teve um momento para colocar e não colocaram. O missionário poderia ter deixado um documento escrito: olha, eu quero que o fulano de tal seja o presidente. Fazer um testamento. E tinha que se cumprir aquilo por força de lei. Não fez, porque ele queria deixar para o familiar mesmo. Então você compreende e pronto, é isso, Deus, chega. Outra coisa, fique com a Bíblia e nada mais. Sim, sim. Agora você faz uma diferença, você lê só a Bíblia, sem regulamento interno. Você fica até assim, meu Deus, mas aquele regulamento era uma loucura, né? Porque tem coisa que dizia lá no regulamento que não está lá dentro da Bíblia. Na questão de dizer que barba é pecado, na questão de dizer que mais era pecado, usar roupa vermelha era pecado, o homem, que eu peguei essa época, que me criticava porque eu usava camisa laranja quando pregava, eles achavam que era vermelha. É brincadeira. Eu acho que eles eram daltônicos, nem sabiam discernir qual era a cor, as cores, né? Então é isso aí. Aí um camarada que tinha experiência dentro do ministério, que sabia tudo como Johnny Manges, prefere colocar o Davi, né? Um Davi que nunca cumpriu ali aquele regulamento interno, porque eu creio que ele já estava até andando de short, outras coisas mais dentro, mesmo traduzindo o avô, porque sempre foi assim. Deixa eles fazer o que eles quiserem, eles têm direito de fazer o que eles quiserem. Só que essa hipocrisia de dizer que a doutrina não mudou, que deva levantar um sucessor, isso é tudo hipocrisia. A questão já está ali, ó. Os filhos e os netos que vão tomar conta e pronto. E vocês vão ver coisas piores ainda, se a gente ficar vivo. Hora que morrer esses filhos do Davi Miranda e Ereni Miranda, se Jesus não vinha até lá, meu Deus. Aí PDA vai virar uma igreja de balada, vai virar uma lagoinha, a lagoinha lá do André Valadão. Vai virar... É porque é o modismo. Eles vão seguir o modismo do mundo para ganhar dinheiro dos mais jovens. Os idosos já vão morrendo, né? Então vai virar isso aí, vocês vão ver coisa e vocês vão ficar putos. Me dá. Aí tá na hora de fazer aquilo que a Bíblia diz: quando vê abominação no lugar santo, quem lê, entenda, quem vê, fuja. Eu peço perdão diante de Deus de alguns impropérios que eu já falei para alguns familiares ou conhecidos meus, no nome do fanatismo da santidade. Hoje eu percebo que muitos familiares meus, que já até partiram para o Senhor, e alguns conhecidos, eram mais santos que esse filho do Davi Miranda,
E alguns pontos, eles eram até mais santos que o próprio Davi Miranda. Jesus diz que a verdade da palavra é levar Jesus, diz que não tem as suas falhas. E sim. Aceitar Jesus é fazer o que eu fiz. O grande erro foi que eu fui induzido aí à igreja, que eu era a igreja. Por exemplo, eu fiquei chocado. O que ocorreu? Eu fiquei chocado com a morte do meu avô, com aquela tanatofobia, medo da morte. Eu aceitei Jesus na rua. Eu aceitei Jesus. Já está bom. Já está suficiente. Mas aí que tem essa lavagem toda cerebral, que você tem que ir para a igreja, que se você não for congregado, você vai para o inferno, porque eles enganaram muito com isso. Agora, com a internet e com o advento da tecnologia, isso vai cair por terra, principalmente com essa pandemia. Porque agora não tem como dizer, não, tem que ir para o templo. Como é que eu vou para o templo? Nesse momento nós estamos falando aqui, está um pouquinho melhor a pandemia, você pode ir para o templo. Mas naquele momento que não podia, o templo estava fechado, você tinha que cultuar em casa através de uma mensagem no YouTube. Aí como é que fica aqueles que são contra congregar? Caíram por terra, ficaram de queixo caído. Entendeu? Por isso que não dá para ser extremista fanático. E eu já venho falando sobre essa questão de desigrejado, de congregado, ou não congregado, desde 2017. Desde 2017. Sempre muito incompreendido. Numa época o canal era bem pequenininho, já vinha gente lá me atacar. Ah, você é desigrejado. Ah, eu não concordo com desigrejado. Aí eu dizia, desigrejado como? Eu deixei de ser a igreja do Senhor? Porque a igreja do Senhor é eu, é a minha mente, é a sua mente. Não, porque você não está no templo. Não, mas o templo também sou eu, o templo do Espírito Santo. Não é 4 paredes. Ah, mas não sei o que. Eu sou um desinstitucionalizado, fora da instituição religiosa, nada mais. Não combato quem esteja lá dentro e pronto. Então isso tem que ser entendido. Abraço e até a próxima. Deus abençoe. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, curta o canal, se inscreva, abraço e até a próxima.